Olá, nós estamos aqui de novo, conversando a respeito do livro de Daniel. Tem sido uma viagem bem gostosa. Estamos no capítulo número 9. E olha que coisa interessante que nós vamos ver aqui no capítulo número 9, versículo de número 3. Daniel diz assim: orei ao Senhor meu Deus e confessei. Confissão. Sabe, a confissão é algo que foi meio que perdendo o uso ao longo do tempo, ou melhor, caiu em desuso, né, ao longo do tempo. Mas nós vemos aqui um homem de tanta fé, um homem tão fiel a Deus, e a gente às vezes pensa, mas confessar o quê? O que ele estava confessando? Vamos ver o contexto. O contexto do capítulo 9 é no reinado de Dário, que Daniel busca nas escrituras uma resposta, e ele encontra uma resposta de que o cativeiro ele duraria os 70 anos. Ele se achega a Deus, ele ora, ele jejua, ele se veste de pano de saco e joga cinza sobre a cabeça. Isso é sinal de arrependimento na Bíblia. Então, todas as vezes que você vê uma pessoa vestindo pano de saco e jogando cinza sobre a cabeça, é sinal de arrependimento. Ele estava arrependido. E arrependido do quê? É aí que ele vem orando a Deus e confessando. O que ele reconhece? Ele reconhece os erros do passado. Ele diz aqui: nós pecamos e fizemos mal. Daniel, ele está pedindo perdão a Deus por um pecado da nação, nacional. Nós podemos fazer isso? Podemos, irmãos, e devemos fazer isso. Nós precisamos entender, sabe o que, meus irmãos? Porque quando nós falamos de pecado, muitas vezes nós ficamos pensando num pecado pessoal. Mas existe o pecado institucional também. Quando nós olhamos para a igreja e nós falamos naquele sentimento de corpo, somos corpo, cantamos músicas, corinhos, louvores que exaltam, né, esse poder do corpo de estarmos juntos. Mas se nós somos então um corpo, meu irmão, neste corpo, se alguém está em pecado, o corpo inteiro está enfermado. Se uma família, alguém da família peca, todos da família vão sentir os efeitos desse pecado. E nós precisamos entender isso, esse poder institucional do pecado. Quando uma nação ela entra em pecado, toda a nação sofre. Quando nós olhamos aqui, é muito simples de ver, porque o Brasil é um dos países mais corruptos que existem na Terra. Quando nós olhamos aqui, vemos, por exemplo, a situação da saúde no Rio de Janeiro, por exemplo, que me vem à cabeça, nós vemos a gangue que tinha, aquela máfia que tinha dos governadores que roubaram, né? Estão na cadeia, mas agora quem está pagando pelo pecado? O povo. O povo lá do Rio de Janeiro, e isso no Brasil inteiro, isso na educação, isso na segurança, em tudo. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que o pecado ele é terrível. Ele é terrível. E nós, como povo de Deus, nós precisamos começar a nos humilhar perante o Senhor e reconhecer os pecados que nós não cometemos, mas que nós, por estarmos fazendo parte deste corpo, desta instituição, nós também somos responsáveis e precisamos clamar. Você lembra de Jó? Jó, ele orava e pedia perdão pelos pecados que talvez os filhos haviam cometido. Então, meus irmãos, nós precisamos nos posicionar nesta brecha. Nós precisamos, sim, não viver uma vida de pecado, não é? E o homem pode viver sem pecar. Aquele que está em Cristo não peca mais. Mas, se vier a pecar, peça perdão e abandone o pecado. Mas nós também precisamos orar muito, irmãos, e pedir a Deus perdão pelos pecados desta nação, porque desde 1500, os governos, eles fazem coisas terríveis nessa nação.
E nós precisamos pedir perdão, sim, para que Deus sare esta nação. E isso é um papel de cristão, viu, irmãos? É um papel que nós cuidamos de nós, mas precisamos cuidar do corpo também. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.